Boa noite a todos. E hoje eu quero considerar com os irmãos, com todos os que estão me acompanhando, a respeito do trabalho que o inimigo executa através da alma do ser humano. Essa é a maior batalha que existe, irmãos, na face da terra. É a batalha do inimigo contra o Espírito Santo e do Espírito Santo de Deus contra o inimigo. No livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, diz assim, que nós devemos andar pelo Espírito para não cumprirmos as cobiças da alma. Ali carne, irmão, é alma. Vamos relembrar como nós fomos feitos. Se você compreender esse estudo hoje, irmão, você vai ser mais do que vencedor em todas as coisas. Sua vida vai transformar. Pode ter certeza disso. Veja bem, Deus fez o homem do pó da terra, não foi? Foi do pó da terra, foi do barro. Então ele fez o homem. Quando o homem estava formado, o barro todo formado, a palavra de Deus diz que Deus soprou o Espírito naquele barro. Então o barro recebeu o quê? Vida. A vida entrou ali e a palavra de Deus disse que o barro, ao receber o Espírito, se torna o homem e o homem se torna alma vivente. O homem, ele é formado de 3 partes. O homem interior, que é o seu espírito, que é o espírito, irmãos, ele comunica com Deus, ele tem acesso a Deus, porque Deus é espírito. Nós temos também, conhecido na palavra de Deus como homem interior, que é a alma do homem. E também a parte material, que é a carne, aonde nós temos os 5 sentidos, que é visão, tato, paladar, audição, não é isso? Agora veja bem, quando o homem peca, o que acontece com ele? Deus coloca um anjo separando ali, o espírito do homem, para que o inimigo não tocasse também no espírito do homem. Naquele exato momento que o homem pecou, o que aconteceu? O inimigo tomou posse da alma do homem. E certamente ele tinha um projeto para tomar posse do espírito do homem. Mas Deus não permitiu. Expulsou o homem da sua presença. A partir desse instante, o espírito do homem morre no sentido de nem uma comunhão com Deus. Certinho? O homem que foi feito para viver, para não morrer, né, irmãos? Passa agora a viver poucos anos. Foi caindo. Hoje, se você encontrar uma pessoa com 120 anos, é muito. Além de enfermidades, tudo quanto é coisa que não presta, veio sobre o homem. Por quê? Porque a semente maligna entrou, dominou a alma do homem.
né? Freud e tantos psicanalistas trata a alma como se fosse ali o id, é o que governa o ser humano, né? A parte inconsciente. Estou escrevendo um livro a respeito de paradigmas, que na verdade é sobre a alma, que é o meio, o ambiente que você foi criado. Então tudo de ruim, ele foi colocado na sua alma. Você nasceu e muita coisa foi colocada na sua alma. Agora que você tem o Espírito Santo de Deus vivificado, porque o nosso espírito estava morto, né? O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: e ele, foi o Espírito Santo, vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos a vida de Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Nesse exato momento, nós temos agora comunhão com Deus pelo Espírito Santo. Foi implantado em cada um de nós o reino de Deus, e agora nós somos salvos, nascemos de novo, nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas a alma, irmão, a alma precisa ser salva. A alma precisa ser salva. Tanto que Jesus fala sobre a salvação de alma, o apóstolo Pedro fala sobre a salvação de alma, Tiago, não é? A Bíblia toda fala sobre a salvação de alma. Deus nos deu, irmão, 9 dons espirituais. 9. Para quê? Para que nós pudéssemos, irmão, ser guiado pelo Espírito Santo. Se eu preciso de sabedoria, eu vou orar e o Espírito Santo vai me dar sabedoria. Se eu preciso de uma revelação, eu vou orar e o Espírito Santo vai trazer aquela revelação no meu espírito. E aí eu vou tomar decisões. Mas hoje nós estamos vivendo um momento que o inimigo tem controlado os pensamentos, a alma, as decisões. Não é verdade? E eu quero ler algumas coisas para você a respeito de pensamento. Porque o inimigo, a luta nossa, irmão, o inimigo traz o quê? Imagem. Às vezes você está andando numa rua, você ouve uma música e o diabo linka aquilo. E não para trazer alegria, não. É para ferir você. Quantas pessoas têm angústia, quantas pessoas baixa estima, pessoas cheias de problemas, não rompe na vida porque está sendo governado ali, irmão. Então o inimigo trabalha de que maneira? Hoje eu quero falar a maneira que o inimigo trabalha. Primeiro, ele planta uma mensagem. Você já percebeu que do nada, de repente você começa a pensar em alguma coisa, a ter desejos de alguma coisa que você nem pensou nisso? O inimigo trabalhando com você. Eu quero ler com você, e você conhece muito bem, você conhece muito bem, Jó. Jó era um homem justo, não era? Era. Jó era um homem assim, temente a Deus. Sim, temente a Deus. Uma pessoa que orava, fazia lá seu sacrifício, um homem íntegro. Mas ele deu ao diabo um direito legal. É isso que você precisa compreender. Eu quero ler com vocês Jó, no capítulo 3, no versículo de número 25. Olha o que diz aqui, irmão. Porque aquilo que temo me sobrevém. Olha só. Aquilo que temo me sobrevém. O que receio, o meu receio, os meus temores, ele diz aqui, ó, me acontece.
Não tenho repouso, nem sossego, nem descanso, mas vem a perturbação. O inimigo começa a colocar na sua mente dúvida, incredulidade, temores, receio para acabar com a tua vida. Essa é a luta dele. Em Gálatas 5,17, o apóstolo Paulo fala o quê? Que a alma luta contra o espírito. E o espírito luta contra a alma. Os dois se opõem para que você não faça o que Deus tem para você, e sim o que o inimigo quer. Você está compreendendo? Há uma luta, irmão. 2 Coríntios, capítulo 10, ali no versículo 4, 5, 6, 7, o apóstolo Paulo diz que ele construiu uma fortaleza dentro da nossa alma. Então, assim, ele quer acessar ali a alma para arrebentar com as pessoas. E o que governa uma pessoa, irmão, é a alma. Freud fala que é o id, é o inconsciente. E é verdade. Só que Freud não conhecia a respeito de salvação de alma, nem batismo no Espírito Santo. Então veja bem, o inimigo coloca um receio, um pensamento de temor, um pensamento de medo, um pensamento de preocupação. Se você absorver aquilo, aquele pensamento, ele transforma em quê? Semente, irmão. E isso vai nascer, e a sua vida vai ser de temor, de receio e tudo. Mas se você compreender que a hora que vier o pensamento, naquele exato momento, é facinho você saber o pensamento que vem no diabo. Só o que não presta. Vem dúvida, dúvida de Deus? Não. Receio é de Deus? Não. Temor é de Deus? Não. Preocupação é de Deus? Não. Então isso vem da onde? Vem do inimigo. Vem do inimigo. Então veja bem, quando você aceita aquele pensamento, ele adquire um direito legal para agir na sua vida. Deus tem um projeto maravilhoso para você. Agora, se você não orar, se você não orar no Espírito em língua, se você não buscar a palavra que é o desenvolver da sua salvação, se você não estiver com o seu espírito cheio, a sua mente cheia do Espírito Santo, o inimigo vai fazer o quê? Ele vai manipular você. Vai manipular os seus sentimentos, que é o que está na alma. Vai manipular as suas emoções, as suas decisões. Foi o que aconteceu com Jó. Ele era uma bênção, mas o inimigo adquiriu um direito legal. Você compreende? Eu quero ler outros versículos para você. Provérbios 29, 25. Olha o que está escrito no capítulo 29 de Provérbios, no versículo 25. O receio do homem lhe arma laços. Tá vendo? O receio, irmão. Você fica receoso que não vai acontecer, que só vai dar errado, que para você nada de bom, que você não merece, que você... São receios. Não vou estudar não, porque eu não consigo. Quantas vezes você determina? Quantas vezes, irmão? Você determina estudar, você determina se preparar melhor, você determina crescer na vida financeiramente, na igreja, no ministério que Deus te chamou, em qualquer área da sua vida. O que o diabo faz? Ele vai usar coisas que está dentro da sua alma, não salva naquela área, para agir. Porque você não vai agir diferente do que está na alma.
Por isso que Deus nos deu o Espírito Santo. Por isso que Deus nos deu os 9 dons espirituais. Para que no momento que você comece a orar, o Espírito Santo vai substituindo essas fortalezas, essas sementes que têm destruído você. Você compreende? Agora você tem que fazer a sua parte, porque a salvação da sua alma é por nossa conta. Jesus salvou a nossa vida, Jesus salvou o nosso espírito. Hoje nós somos salvos, mas Ele quer que você viva o melhor dessa terra. Ele quer que você coma o melhor dessa terra. Ele quer que você levante com paz, com alegria, tudo de bom para você. Mas essa luta existe. E essa luta, ela começa, sabe quando? Quando você começa a orar. Então por isso você tem que tirar um período de oração. Você tem que estar sempre jejuando, buscando a palavra do Senhor, meditando na palavra, porque desenvolver a vossa salvação é o conhecimento da palavra. Quando o inimigo vem sugerindo alguma coisa, você dá logo um tabefe nele, porque a palavra é o escudo. Você tem que estar cheio da palavra. Então, a salvação da alma é por nossa conta. Agora veja bem, olha o que Provérbios diz. O receio do homem lhe arma laço. Quem que vai armar laço? São essas fortalezas que estão dentro da sua alma, que vai puxar você, que vai deixar você triste. Você já viu alguma palavra de Deus que você fica triste? A alegria do Senhor é a nossa força. Tudo posso naquele que me fortalece. Nada é impossível para Deus. Não é isso? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você não vai ser atingido. Você tem que encher a sua mente disso. Porque a hora que o inimigo vier com qualquer palhaçada, com qualquer projeto, com qualquer pensamento, você dá-lhe nele. E como que eu vou destruir todas as armas do inimigo? Pela revelação do Espírito Santo, pela palavra de sabedoria. Quantas pessoas estão enfermas? O diabo colocou semente de doença dentro da alma dele. Jesus não levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades? Levou ou não levou? Levou. Mas por que a gente fica doente, pessoas ficam doentes, tem pessoas que vão morrer doentes? Por quê? Porque você, irmãos, não salvou essa área da sua alma. E você precisa tomar posse, e é lá na alma. Você precisa tomar posse em todas as bênçãos que já foram dadas por Cristo Jesus. Agora, isso é através da sua oração. Você compreende? É através da sua oração. Você vê, hoje eu tenho orado todos os dias pela Ludmila. 3 dias atrás, 4 dias atrás, ela estava lá na maior luta, coitada. Lá em Goiânia, na marcha para Jesus. Ela não compreendeu isso. A luta não é física. Não é eu ficar liberando palavra, isso aí não é isso. A luta nossa é você receber, preste atenção, receber uma revelação do Espírito Santo de Deus. A fé movimenta e substitui aquilo. Como que o inimigo põe a enfermidade numa pessoa? Sintomas, irmãos. Sintomas. Vem os sintomas, o que você faz? Você profetiza a palavra. Não confessa, não, gente. Não confesse sintoma. Porque o sintoma vem do inimigo. Ele quer acessar aquela sementinha que está na sua alma, que precisa ser substituída. Então ele vem um sintoma. O que você faz? Ele levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades. Portanto, eu não aceito nenhuma enfermidade, nenhum sintoma, em nome de Jesus. Entendeu, irmãos? É assim que nós devemos agir. Veja bem. Quem é que escreveu assim? O diabo anda em derredor, procurando uma brecha para nos tragar. Não foi Pedro?
Foi Pedro, irmão. O diabo na vida do cristão, irmão, ele não pode entrar na nossa vida. Por quê? Porque o reino de Deus está em nós. Então ele não pode entrar em nós. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, tem lá todo o passo a passo para destruir as obras do diabo. São ciladas. E o apóstolo Pedro disse assim: vigiai e orai, porque o inimigo, ele vem como ladrão, um leão rugindo, ele anda em derredor, em volta da gente. Então ele fica ali, como é que eu vou derrubar essa pessoa? Como é que eu vou socar uma enfermidade nela? Como é que eu vou pôr uma tristeza nela? Como que eu vou destruir os projetos dela? Ele fica ali em volta, pensando. Aí ele lança um pensamento, ele lança uma imagem, ele lança alguma coisa. Se você pega aquilo, no momento que você absorveu aquilo, você deu a ele um direito legal. Entendeu? Você deu a ele um direito legal. E aí, irmão, isso vai virar uma semente. E aí ele vai usar isso. Ele vai usar isso contra todo mundo que fizer isso. Quantas pessoas, irmão, logo que levanta azeda. Já levanta nervoso, já levanta não sei o quê. A vida dela é uma salada de problema dentro da alma dela. Cada hora ela está de um jeito e ela nem sabe por que ela está daquele jeito. Entendeu, irmãos? Então a nossa defesa, Deus já nos deu, que é o Espírito Santo. Então não absorva a palavra. Irmão, tudo que vem do inimigo não presta. É ruim para você, vai destruir você, vai trazer aquilo que não presta. É fácil você saber. Sabe, veio um pensamento, você, na hora, é de Deus ou não é de Deus? Analisa e você vai saber imediatamente. Se você precisa de uma palavra de sabedoria, olha o Espírito Santo, porque nós temos um dom, você tem um dom de sabedoria no seu espírito. É uma coisa que eu preciso de uma revelação. Nós temos o dom da ciência. Eu preciso de um milagre. Nós temos esse dom. Eu preciso de cura. Nós temos esse dom. Tem ou não tem? Irmão, está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. São 9 dons espirituais. Para quê? Para que são os dons espirituais? Primeiramente para nós, irmão. Primeiramente para nós. Que é a arma que Deus disponibilizou para os filhos de Deus. Porque como é que nós vamos destruir o espírito maligno, os demônios, diabo, para tudo quanto é lado? Só pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo diz, o Espírito luta. O que é lutar? Trazer à luz as artimanhas do inimigo e nos dar, irmãos, a revelação, a sabedoria para destruirmos todas as armas do diabo. Entendeu? O diabo, na vida do cristão, irmão, ele só trabalha dessa maneira. Porque o reino dele já vazou. Quando o Espírito Santo desce sobre nós, o reino das trevas vaza. Mas a salvação da alma é por minha conta, irmão. Jesus fala sobre, com perseverança salvarei as vossas almas. O apóstolo Paulo chega a dizer, alcançando a fé sem limite, o fim da fé. Ou seja, Deus não nos dá o Espírito por medida, salvando a nossa alma. Então, se você ficar com a sua mente atento, você ficar com a sua mente atenta, vem um desejo, não engole essa porcaria, não. Não engole, não. Vem o pensamento, não deixa entrar, não. Você que vai decidir o que vai entrar em você ou não. Vem um desejo. Se você decidir que aquilo deve entrar, ele vai entrar. Se você diz não, você tem um livre-arbítrio para isso. Você compreende? Então o inimigo, ele anda em derredor. Ele não entra na vida do cristão, nem pode. Porque dentro de nós tem o quê? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Ai do diabo! Tá entendendo, irmão? Ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Agora veja bem. Então, a nossa luta está aqui, irmão. São pensamentos venenosos. O apóstolo Paulo diz que ele lança setas venenosas. O que é isso? Pensamentos, desejos, sentimentos, emoções. Ele quer enfiar. Se você absorve, ele cata você. Entendeu? Então você tem que, ficar atento. Levanta de manhã, vai pegar o seu maná, vai orar, vai buscar a palavra, vai meditar, vai orar em línguas, vai orar em português. Tira pelo menos uns 2, 3 jejuns por semana. Porque quando você está jejuando, a carne está ali, ó. A carne está amarrada. Não é isso? Jejum, ele quebranta os desejos, as emoções, os sentimentos, essas coisas todas. Tem cristão que nunca jejuou na vida. Eu vou ler mais um versículo que fala sobre isso. Que está em Provérbios 23, versículo 7. Olha aqui para você ver, olha. Olha o que Provérbios diz aqui, irmão. Porque como você pensa consigo mesmo, assim vai acontecer. Vou ler de novo. Como você pensa consigo mesmo, assim vai acontecer. Então, o pensamento, as emoções, as imagens ruins, vem da onde? Vem do inimigo. O que é bom vem de Deus. Se eu não sei se aquele pensamento, se aquela decisão, eu não sei, eu não posso tomar decisão sem pensar, irmão. Coloque diante de Deus. Peça ao Espírito Santo, irmão, que traga luz, que lhe dê o espírito de sabedoria e de revelação. É isso que nós precisamos. Efésios 1,17 fala isso. Eu oro todos os dias para Deus me dar o espírito de sabedoria e de revelação. Porque, irmão, nós estamos num mundo que o diabo domina isso aqui. Então eu tenho que ser guiado, dirigido, conduzido pelo Espírito Santo. É a única maneira de o inimigo não prevalecer sobre a minha vida. Tem uma figura muito clara disso lá no deserto. Aquela nuvem de glória em cima do tabernáculo. Então ela levantava, eles desmontavam o tabernáculo e ela era o caminho. Quando ela parava, eles paravam, aí ela descia, aí eles montavam de novo o tabernáculo. Então, nós vivemos, irmãos, na terra dessa maneira. Eu preciso ser 100% guiado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, eu tenho que consultá-lo, eu tenho que orar. Paulo chegava a dizer, ele disse isso em 1 Coríntios 14, graças a Deus eu oro mais em língua do que todos nós. Por quê? Ele ficava o tempo todo ligado. Ele ficava o tempo todo orando em línguas, ouvindo Deus, trazendo revelação, porque ele estava implantando igreja, destruindo o diabo. Então não é brincadeira não, meu irmão. Entendeu? Temos que fazer isso. Então, como você pensa, vai acontecer. Agora, para o bem ou para o mal. Nós temos que saber a fonte de todos os pensamentos antes de tomarmos decisão. Você precisa saber a fonte de todas as suas emoções, desejos, imagens, vontades. Você precisa saber de onde é que está vindo isso. Agora, tem pessoas que não pensam. Aquilo vem, ele acha que é dele. Não é dele. Entendeu? De nós, irmão, tem nada.
É a alma que o diabo governa ou o Espírito Santo que governa o nosso espírito e a nossa vida. Você tem que tomar uma decisão. Então você tem que parar e orar. Deus, está vindo essas imagens, está vindo esses pensamentos, está vindo essas coisas que parece aquilo sufocando você, não deixa você pensar em outra coisa. Entendeu? Sabe? É aquilo forçando você a tomar uma decisão. Pode ter certeza que isso vem do diabo. Aí o que você faz? Coloque diante de Deus, não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, coloque diante de Deus, pela súplica, oração, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará, presta atenção, a paz de Deus, que excede, ninguém vai compreender, guardará os nossos pensamentos, os nossos caminhos, na onde? Em Cristo que está dentro de nós. E aí o Espírito Santo revela. Não faça. No momento que você está numa situação, não é? Faz, não faz, tem muita gente que depois que explode é que vai buscar Deus. Não, irmão, você tem que. É de cara, é logo de manhã. Vem alguma coisa, não coma isso, não, irmão. Observe primeiro o que está vindo. Aí há sabedoria. Vem um pensamento, vem uma vontade, vem um desejo, vem uma decisão. Para aí, isso vem de Deus ou vem do diabo? É muito fácil você saber. Senhor, eu coloco diante de tua presença, o diabo, ó, vaza. E você vai acostumar a viver dessa maneira, irmão. Você compreende? Você vai acostumar a viver dessa maneira. Mas vou ler outro versículo para você, que está em Deuteronômio. Eu gosto muito desse versículo, irmão, que está justamente em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 17. Olha aqui, ó. Se você disser no teu coração, irmão, coração é músculo. Aqui está falando é na alma, nos seus pensamentos, nas emoções, os desejos da sua alma. Se você começar a aceitar aquilo no seu coração assim, ó, que essa nação é muito mais forte do que você, Deus não pode agir. É o que está escrito aqui em Deuteronômio 17, 17. Como que Deus pode abençoar você se você está absorvendo os pensamentos do inimigo? As emoções do inimigo, os sentimentos do inimigo. Deus não tem como te abençoar. Agora, a partir do momento, está lá o inimigo trabalhando. É a luta que nós temos, né, irmão? A hora que você ora a Deus, Espírito Santo de Deus, traga a luz, Senhor, destrua o que é do inimigo. Aí Deus vai te revelar o que é do inimigo e vai implantar no seu espírito a vontade de Deus e vai ser substituído lá no fundo da alma, aquela sementinha que o inimigo usou a vida inteira em você. Você está compreendendo? Quantas pessoas estão sofrendo? Porque Jesus disse, irmão, eu não pude realizar, não tive nenhuma condição de realizar milagres na minha terra. Por quê? Porque eles não acreditavam em mim. Dúvida, incredulidade. E quem é que implantou isso na sua alma? Na alma de todo mundo, né? Na nossa alma? O inimigo, irmão. Por isso nós precisamos salvar a nossa alma. O que é salvar a nossa alma? Orar a Deus para que Deus possa remover da nossa alma toda dúvida, toda incredulidade. E Ele vai implantar o que? Fé, credulidade, confia em Deus. Aí ninguém te segura. Mas ninguém vai te segurar. Eu sempre digo para os irmãos, e tem quase 41 anos que eu falo isso, o mais importante na nossa vida, sabe o que é, irmão? Uma palavra de Deus. Porque se você tiver essa palavra, sai da frente. Sai da frente. Se Deus trazer sabedoria, revelação, e é através dos 9 dons que Ele vai falar, que Ele vai fazer, que Ele vai usar,
Porque como que Deus vai substituir o que está na sua alma? Através dos dons. Está lá, sabedoria, ciência, profecia. O que é profecia? É uma palavra revelada. Você abre a boca ali, o Senhor, é isso aqui, você já... Você está entendendo, irmão? É assim que funciona. E você vai ser muito mais do que vencedor em Cristo Jesus se você fizer isso. Mas eu quero ler mais algum versículo com você. Provérbios, capítulo 25. Versículo 28. Esse versículo, irmão, é tremendo, porque quantas pessoas são cidades de muros derrubados, entra tudo, do jeito que vem do diabo, entra. E aí você vai sofrer. Olha aqui o que ele diz aqui em Provérbios 25, 28. Como a cidade derribada, uma cidade que não tem muro, uma cidade derribada, que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. O que ele quer dizer com isso? Uma cidade que os muros estão tudo derrubados, qualquer pessoa entra, não é assim? Entra cachorro, entra bicho, entra cobra, entra de todo jeito. Uma pessoa que não contém as emoções, o sentimento, as vontades, que não filtra isso, presta atenção, vem o sentimento, ele não entra sem o seu consentimento, viu? Você permite o que entra dentro de você. O inimigo não pode passar por cima da sua vontade. Você compreende? Agora, se você é igual uma cidade derribada, quer dizer, ele vai jogando o que ele acha que tem que jogar dentro de você. Então, mais uma vez, eu quero fixar isso em você. Qualquer palavra, pensamento, sentimento, imagem, emoção, não coma isso não. Não deixe entrar dentro de você não. Coloque diante de Deus. Presta atenção. Coloque diante de Deus todos os pensamentos, emoções, imagens, sentimentos. E o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus vai trazer revelação e sabedoria para você. Quer dizer, isso não é de Deus. Mas no momento que você busca Deus, o diabo vaza. O diabo, ele só mantém jogando coisas dentro da nossa alma se você aceitar. Então por isso que você não lê Bíblia, não medita na palavra, não ora, não jejua, você está igual uma cidade derribada aqui, ó. O diabo entra, ó, sem problema nenhum. E aí você está aí cheio de angústia, de dúvida, só tomando decisão errada. E, não é verdade? É assim que funciona. Então, irmãos, eu gostaria que hoje você compreendesse uma coisa. O inimigo anda em derredor dos filhos de Deus, né? Em derredor. Agora veja bem. Por que ele anda em derredor? Porque dentro de nós somos o templo do Espírito Santo. Agora, como que ele entra na nossa alma e vai conduzindo e vai levando as pessoas a cometerem o que não devem, a sofrer e tomar decisões erradas? Através de pensamentos, de emoções, sentimento, imagem, por aí afora. Então, o que você tem que fazer? Aprenda isso hoje. Não absorva nada de nada. Tudo que você estiver ouvindo, tudo que vem em pensamento, é fácil você separar. Isso é de Deus ou não é de Deus? Ore a Deus,
Peça espírito de sabedoria e de revelação, ele vai te dar, o Espírito Santo vai encher você, a fé vai manifestar, os dons vão manifestar em cada área, porque tem um versículo que diz, os dons são dados de acordo com a necessidade de cada um, irmão. Se você precisa de cura, esse dom vai entrar em ação. Se você precisa de milagre, se você precisa de sabedoria, você compreende? É assim que funciona. Por isso que nós recebemos os 9 dons espirituais. Certinho, irmão? Tome essa decisão. Ouça mais uma vez essa live. Encaminhe para as pessoas que estão aí, olha, com angústia, com depressão, com ansiedade. Tudo isso, irmão, é implantado na alma do ser humano. E ele vai reagir. Porque o inimigo entra dentro da nossa alma pelos pensamentos, quando se absorve, verdade, nossa, amanhã, o que eu vou fazer? Ele foca você nos problemas e tira você da presença de Deus. Você entendeu? Então essa, irmão, é a maior batalha espiritual dos filhos de Deus. Só que nós temos armas poderosíssimas, irmãos, para destruir todas as armas do inimigo. Por isso que Deus nos deu os dons espirituais, para destruirmos todas as ciladas do inimigo e ficar firme. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma noite abençoada. Ouça mais uma vez, ore, irmão, ore. Terminando essa live, dobre seu joelho, ore a Deus, sabe? Não fique igual cidade derrubada, não, irmão. Entra na sua alma o que o diabo quer, né? Entra de tudo, cidade derrubada entra tudo. Não, para lá. Só vai entrar na minha vida o que eu permitir. Só vai entrar na minha vida o que vier do Espírito Santo de Deus. Aí você vai ter o melhor dessa terra. Você não vai ter angústia, preocupação, não vai nada. Por quê? Porque você está sendo guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo só tem o que é bom. Mas a sua parte é salvar a sua alma. Amém? Agora é com você, meu. Deus salvou o nosso espírito, fez de cada um o templo do Espírito Santo, implantou em nós o reino de Deus, nos deu os 9 dons espirituais. Para quê? Para nós destruirmos todas as armas do diabo e sermos instrumento de bênçãos aqui na terra. Que Deus te abençoe. E terça-feira a nossa live. Quero avisar a todos que esse sábado nós não teremos reuniões lá no Giovanni, esse sábado. No próximo sábado, né, esse sábado é 18, no dia 25, sábado, dia 25 desse mês, eu vou ter reunião na parte da manhã com os pastores. Na parte da tarde, nós vamos ter a nossa reunião lá no Giovanni, lá no refeitório da Duzane, e à noite nós temos o culto dos jovens, que é todos os jovens. Amém? Que Deus te abençoe e até terça-feira com a nossa live.